Estou eu aqui de volta para mais uma aula nossa teórica sobre os assuntos do primeiro ano que estamos estudando ao longo do nosso curso remoto. As nossas aulas síncronas não têm tempo suficiente para a gente expor o mínimo necessário. Então, essas aulas visam exatamente complementar o conteúdo que não foi trabalhado. Na aula de hoje, vamos trabalhar equação modular, que é um conceito básico, fundamental dentro da matemática e que vincula com um conceito novo que nós acabamos de aprender, o conceito de módulo. E a gente, quando trabalhou módulo, concluiu duas coisas, né? O módulo de um número pode ser o próprio número, se esse número for positivo, e o módulo de um número pode ser o seu simétrico, se esse número for negativo. Nós, nas equações, usaremos novamente essa ideia dentro da solução algébrica. Eu vou mostrar, na verdade, três soluções distintas: a algébrica, a geométrica e a aritmética. E depois vamos comentar com mais detalhes a solução algébrica. Esse vai ser o resumo da nossa aula. Então, pessoal, vou dividir com vocês agora o nosso quadro. Bem, vocês agora estão vendo o nosso quadro. Temos aqui Podemos agora começar a nossa aula. Bem, então nosso tema é esse daqui, equação modular. Primeira pergunta básica é, professor, o que é uma equação modular? Bem, se tem a palavra equação, tem que ter igualdade, tem que ter variável. Né? Um objeto matemático é denominado equação com essas duas coisas. Se é modular, quer dizer que existe variável dentro de módulo, né? Variável dentro de módulo, né? Variável dentro do módulo de um número, né? Então, essa seria a definição básica. Então, por exemplo, isso aqui não é uma equação modular porque falta a igualdade. Isso aqui embora seja verdadeiro, não é uma equação modular porque falta variável. Tem que ter variável, falta variável aqui, tem que ter igualdade, falta igualdade aqui. E essa daqui já é equação, já podemos denominar como sendo equação, porque tem variável e tem igualdade, mas não é uma equação modular, porque não é uma equação modular. Embora tenha módulo, não tem variável dentro do módulo. Né? Então, espero ter, com esses três exemplos, deixado claro do que é que a gente vai tratar a partir de agora. Então, vamos apagar isso aqui. E vamos iniciar. Então, vou começar com um exemplo. E eu vou dar três soluções distintas para esse exemplo. Então, o exemplo que eu vou trabalhar é esse aqui. X mais 3 dentro do módulo igual a 5. Então, percebam que ela atende, né, o conceito que nós falamos agora há pouco, porque tem variável, tem igualdade, por isso é uma equação, e tem variável dentro do módulo, por isso que é uma equação modular. E eu quero resolver essa equação, né? Então, qual é o enunciado? Resolver a equação. Resolva a equação. Resolver a equação é a mesma coisa que pedir para achar o conjunto solução. Ache o conjunto solução. Resolver a equação e achar o conjunto solução da equação é a mesma coisa. Vocês sabem, o conjunto solução de uma equação são os números que, colocados no lugar da letra, tornam a sentença verdadeira. Então, vamos resolver essa equação e vamos utilizar três métodos distintos. Então, já vou aqui até criar o espaço e vou trabalhar isso dentro da mesma tela.
Espero que não fique apertado, mas vamos lá. Eu vou colocar a mesma equação. Eu quero resolver essa equação, eu vou apagar aqui esse pedido, né? Vou apagar essas duas coisas aqui, ó. Isso é uma equação modular, o enunciado dessa questão é isso, resolvo a equação, acho como solução, mas eu vou tirar aqui para deixar claro que nós temos três tipos de solução. Uma solução que eu vou chamar de solução aritmética, outra solução que eu vou chamar de geométrica, eita, danado. Houve uma falta de habilidade aqui minha, corrigindo. Então, uma que eu vou chamar de geométrica. Pronto. E uma terceira e última que eu vou chamar de algébrica. Pronto. Então, vamos lá. Justamente essas são as três grandes áreas da matemática que nós estudamos, né? A aritmética, a parte da matemática que estuda números, né? Números. O objeto central da aritmética é o número. A geometria é outra grande parte da matemática que estuda as formas, né? Geométricas, o quadrado, a reta, o círculo, o losango e assim por diante. E a álgebra, a terceira grande parte, e hoje parte, diria, principal da matemática, ela trabalha com a variável, ou seja, com letras. A gente aprende inicialmente esse assunto, a aritmética, quando começa a estudar matemática, aí logo em seguida aparecem as formas, e o último assunto a aparecer é justamente a letra, é a álgebra. E até é comum a relação do aluno de matemática mais complicada com essa terceira parte aqui, porque ela se acostumou a achar que matemática era número, e de onde é que vem essas letras? A primeira coisa clara é perceber que no lugar da letra sempre vai entrar um número. No lugar da letra sempre vai entrar um número. E o objetivo da álgebra é o objetivo da generalização, ou seja, a propriedade que acontece vale para qualquer número quando você usa uma letra, né? Então, temos que ficar ligado para isso. Então, vamos lá. Vou começar, então, pela solução aritmética. A solução aritmética diz o seguinte. Quero achar módulo de x mais 3 igual a 5, ou seja, eu quero achar um número que somado com 3, e eu calculo o módulo desse número, o resultado dessa operação tem que dar 5. E essa é a essência de qualquer equação. Você já tem um resultado e quer achar os números ou o número que vai produzir aquele resultado. Então, fazer a solução aritmética é começar a chutar números. Será que é o número 5? Será que é 4 aqui? Será que a solução é 4? Eu faço 4 mais 3, 7. Módulo de 7, 7. 7 não é igual a 5. Então, a solução não é 4. Ah, será que é 3? Aí eu boto 3 aqui. 3 mais 3, 6. Módulo de 6, 6. 6 não é igual a 5. Deu diferente de novo, mas opa, já aproximou. Então, eu baixei de 4 para 3 e abaixou. Então, daí vem a desconfiança. Opa, acho que já sei agora. Se eu botar, então, o número 2 e somar com 3, realmente o resultado vai dar 5. E o módulo de 5 é 5. Isso aqui é verdade. Pronto, acabei de achar a primeira solução dessa equação, o primeiro elemento. Mas será que só tem esse ou tem outro? Lembre que o módulo de um número, o módulo de que número dava resultado? Você sabe que o módulo de um número sempre dá resultado positivo, então está coerente aqui. O módulo de um número está dando o número 5, que é positivo. Mas o módulo de um número negativo também dá positivo. Então, serviria também se esse x mais 3 fosse substituído pelo menos 5.
Porque módulo de menos 5 é igual a 5. Então, eu comecei a imaginar, né? Poxa, esse cara tem que dar menos 5. Qual é o número que eu boto aqui? Somo com 3 e dá menos 5. Então, também acho que não seja tão difícil assim de imaginar que esse número deve ser o número menos 8. Porque menos 8 somado com 3 vai dar menos 5. E o módulo de menos 5 é igual a 5. Ou seja, substituir o menos 8 no lugar do x e a sentença novamente deu verdadeira. Com isso, eu resolvi a equação. Acabou. Conjunto de solução é formado pelos números 2 e menos 8. Enfatizando aqui o uso da chave, já que é um conjunto com dois elementos. Vamos diferenciar a chave do colchete, né? O colchete a gente usa para intervalo. Intervalo é um subconjunto dos reais. Se eu tivesse botado colchete no lugar da chave, eu teria todos os reais entre esse primeiro cara e esse segundo cara. E também o intervalo exige que você bote o número menor à esquerda e o número maior à direita. Já no conjunto, na simbologia com chaves, você não tem essa obrigação de ordem, tá? Pronto, resolvemos da primeira forma. A segunda forma, agora, é a forma geométrica de resolver uma equação modular, seria a seguinte. A gente vai, obviamente, pedir ajuda da reta real. Porque a representação da reta real, né? Então, a reta real é quem vai salvar a gente. Aqui. Então, é o seguinte, vou dar essa solução geométrica. Ao marcar, eu vou pegar já as respostas e perceber uma propriedade, né? Então, por exemplo, vamos aqui marcar o número 5, que é o número que foi o resultado da operação. Vou marcar aqui o número... Não, 5 não está bom aí, não. 5 não está bom, porque não está... O menos 8 tem que estar o mais à esquerda de todos. Menos 8, menos 5. Tá. Não, o 5 eu não vou marcar aqui, não. Por enquanto, não. Errei aqui. Pronto. Voltando. Você vai marcar as raízes. Quem são elas? As raízes. As soluções que a gente encontrou foi menos 8 e 2. E aí, a gente sabe que esse é um intervalo que tem tamanho 10. Todo mundo concorda, né? Porque de menos 8 até o 0 tem 8, e de 0 até o 2 tem mais 2. 8 mais 2 dá 10. Na metade desse intervalo, está que número, pessoal? Então, não é difícil descobrir que quem está no meio desse intervalo aqui, no meio entre menos 8 e 2, é o número menos 3. E aí, quando você percebe a distância do menos 8 ao menos 3, você descobre que a distância é 5, que é metade de 10. E a mesma coisa da distância do menos 3 ao 2, também é 5. E aí você percebe o seguinte, esse 5 apareceu aqui. E esse 3, esse x mais 3, não sei se vocês percebem, que ele foi a raiz da expressão dentro do módulo. Dentro do módulo eu tenho x mais 3. Se eu quiser achar a raiz de x mais 3, eu igualo a 0. Então, eu fica 0 menos 3, então x fica igual a menos 3. Olha quem apareceu aqui. Ou seja, com essas pistas, eu vou apagar tudo que eu escrevi, e fazer, de fato, a solução geométrica. Eu só quis justificar o porquê do que eu vou fazer agora, tá? Então, vendo que funcionou,
eu acho que fica mais fácil de concordar com a solução agora. Então, nós temos a equação, módulo de x mais 3, igual assim. Como eu resolvo essa equação pela solução geométrica? Eu marco a reta real, acho a raiz de quem está dentro do módulo, e essa raiz vale menos 3, marco menos 3 na reta real, e depois esse cara aqui vai ser justamente o resultado do módulo, então é justamente a distância. Então eu boto, se eu estou no menos 3, eu tenho que botar 5 para a direita e 5 para a esquerda. Eu estou fazendo então um caminho contrário. Agora eu descubro, ó, se eu estou no menos 3 e ando 5 unidades para a direita, eu vou parar no 2. Porque do menos 3 ao 0 tem 3, e do 0 ao 2 tem mais 2. 3 mais 2 dá 5. E se eu estou no menos 3 e ando 5 unidades para a esquerda, eu vou parar no menos 8. E aí eu chego na mesma solução do outro problema, que seria os números menos 8 e 2. Pronto, então essa seria a solução geométrica. Ache a raiz, resumidamente, ache a raiz e coloque ela aqui na reta real, o valor numérico dessa raiz na reta real, coloque as distâncias a partir dessa raiz e você encontra os números. Segunda solução. Vamos agora para a terceira solução, a solução algébrica. Então, vamos lá. Para resolver algebricamente, eu vou usar aquela propriedade que nós falamos antes, que era a seguinte: o módulo de um número, ele pode dar o próprio número e ele pode dar o seu simétrico. Como é que eu faço o simétrico de um número? Eu boto menos antes. E quando é que o módulo de um número é igual ao próprio número? Se esse número for positivo. E quando é que o módulo de um número é igual ao seu simétrico? Se esse número for negativo. Bem, então eu vou fazer isso aqui. Eu vou dizer que o x mais 3 pode ser mantido, pode dar o próprio número, e com isso eu gero essa equação daqui. Então, eu repito o número, é a primeira solução. E a segunda, eu faço o simétrico de x mais 3. Ou seja, eu troco o sinal. Exatamente como está feito aqui, né? Aqui eu mantenho se for positivo e aqui eu troco se for negativo. E com isso eu dou origem a duas equações de primeiro grau e agora é só resolvê-las separadamente. Aqui, x vai ser igual a 5 menos 3 e aqui x vai ser igual a 2. Com isso chegamos à primeira solução. Aqui na outra, tiro parênteses ou multiplica por menos 1, tanto faz. Eu acho que até é mais rápido multiplicar por menos 1, mas vamos tirar o parênteses. Menos x, distributiva, né? Menos com mais dá menos com mais dá x, menos 3. Então, fizemos o simétrico de x mais 3, é menos x menos 3. Igual assim. Vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar a subtração, vai virar uma adição. 5 mais 3 vai dar 8, vai ficar menos x igual a 8. Multiplica por menos 1. E chega no resultado x igual a menos 8. E chegamos novamente ao mesmo conjunto de solução, formado pelo 2 e pelo menos 8. Bem, gente, tá aí 3 opções. Então, o professor Quaranta está ensinando 3 maneiras diferentes de você resolver a equação modular. Aí vem a pergunta óbvia: qual eu vou usar? Pode, cada um vai usar aquela que achar melhor. Mas as 3 não têm aplicabilidade tão iguais. As aplicabilidades são diferentes. E eu não tenho a menor dúvida de dizer que aquela que eu consigo dar uma aplicabilidade maior, ou seja, serve para a equação fácil e serve para a equação difícil, sem sombra de dúvida, é a solução algébrica. A solução algébrica é aquela que eu vou poder usar para outras equações, inclusive mais difíceis. Ou seja, essa ideia de substituir o módulo por ele mesmo e o módulo pelo simétrico. Essa ideia vai valer sempre. Para a equação fácil e para a equação difícil. Então,
Como aqui, essa solução aqui tem maior aplicabilidade, eu vou dar atenção maior a ela. Ela tem maior aplicabilidade. Então, sugiro esse método. Embora esse outro, eu acho esse aqui muito mais simples de resolver. A aritmética geométrica eu acho muito mais simples. Então, quando a equação for simples, use esses métodos. Quando a equação for mais complicada, a solução algébrica vai ser o caminho. Para mostrar, então, um caso mais difícil, e inclusive agora um caso que vai cair na prova de vocês, que está na P5 de vocês, eu vou resolver uma mais difícil e vou optar pela solução algébrica. Então, vamos apagar aqui a tela, apaguei a tela, e eu vou, mais uma vez, pedir para você resolver a equação. Então, resolva a equação, e aí eu vou dar a equação. A equação vai ser módulo de x mais 2, mais módulo de 2x menos 5, igual a 8. Bem, então temos aqui uma equação modular, novamente, porque tem variável, tem igualdade, tem variável no módulo. Só que ela é mais difícil, porque ela não tem um módulo só, ela tem 2. Então, eu vou resolver essa equação de duas formas distintas. Ambas, vou usar a solução algébrica, tá? Vou usar a solução algébrica. Mas dentro da solução algébrica, eu vou dar duas soluções. Eu vou dar uma solução que eu diria de uso mais imediato, de uso mais, parece mais simples. E vou dar uma outra solução que eu acho que vai ter solução mais rápida. Embora talvez não seja tão imediato, tão fácil de ver que pode usar aquilo. Mas eu vou resolver dos dois jeitos. Então, vou escolher agora o método da solução que seria mais intuitiva, usando a definição. Qual seria a noção mais intuitiva? Então, primeira solução. Né? Vou fazer agora a primeira solução. Qual seria a solução intuitiva? A gente sabe que o módulo de x mais 2, usando a definição, ela pode ser duas coisas. Quais? Ela pode ser o próprio número, o número em questão aqui é o x mais 2. Então, pode ser o próprio x mais 2, se o x mais 2 for positivo. E ela vai ser o simétrico de x mais 2, que vai ser menos x menos 2, se esse mesmo número que está dentro do módulo, que é o x mais 2, for negativo. Então, assim, nessa primeira solução, nós não iremos abordar um pouco isso aqui. Ó. Eu vou ignorar isso aqui por enquanto. Na outra solução, eu vou usar muito isso aqui. Tá certo? Então, vou ignorar um pouquinho essa parte e vou dizer o módulo de x mais 2 pode ser x mais 2 e pode ser menos x menos 2. A mesma coisa para o outro. O módulo de 2x mais 5 pode ser quem? Desculpa, errei aqui. O módulo 2x menos 5 pode ser quem? Tem duas opções. Pode ser o próprio 2x menos 5 e pode ser o simétrico. Quem é o simétrico? Menos 2x mais 5. Ou seja, então agora eu tenho 4 possibilidades, né? Eu chamo essa opção de aqui mantém e aqui troca o sinal, que é o simétrico. Aqui mantém e aqui troca o sinal. Então, a gente vai escrever agora as combinações possíveis. Quais são as combinações possíveis? Você pode manter na primeira equação e manter na segunda. Você pode manter na primeira e trocar na segunda. Você pode trocar na primeira e manter na segunda equação. E você pode trocar
nas duas. E com isso, vamos dar origem a 4 equações distintas. Qual é a primeira? Se eu mantenho na primeira, o módulo de x mais 2 eu mantenho, vai ser o próprio número, x mais 2. E se eu mantenho na segunda o 2x menos 5, eu mantenho. Então, aqui tem um mais da equação, e eu mantenho o 2x menos 5. Igual a 8. E resolvo essa equação. Que é a equação de primeiro grau, que não vai ter muita dificuldade. 2x mais x vai dar 3x. 2 menos 5, já vou fazer a operação, que ambos estão do mesmo lado. 2 menos 5 dá menos 3. E quando eu passar para o outro lado, vai passar mais 3. Pronto, agora termina. 3x igual 8 mais 3 vai dar 11. Soma e passa o 3 dividindo. Chegamos ao primeiro candidato à resposta, tá? Eu mantive e mantive. Por falta de espaço, eu vou botar esse manter e trocar aqui embaixo. Vou apagar aqui. Se manter e trocar, veio aqui para baixo. Segunda possibilidade, manter e trocar. Manter a primeira e trocar a segunda equação. Manter a primeira, o x mais 2, então continua a ser x mais 2. Trocar a segunda, aqui tem o mais da equação, mas você vai trocar a segunda. Então, no lugar de 2x menos 5, você vai botar menos 2x mais 5. Agora, vale frisar, quando você tem mais do lado de fora de um parênteses, você não precisa botar o parênteses. Então, eu vou escrever diretamente aqui, ó, para ficar mais rápido. Vai ficar o próprio menos 2x mais 5. Igual a 8. E agora resolve a segunda equação. Então, vamos lá. X menos 2x vai dar menos x. Mais 2 com mais 5 dá mais 7. E passa para o outro lado, menos 7. Menos x igual a 1. Multiplica por menos 1. Multiplica por menos 1. A equação toda. E o x fica igual a menos 1. Chegamos ao segundo candidato. Vamos agora ao terceiro candidato, que é o trocar, manter. O trocar, trocar, eu vou fazer aqui embaixo. Trocar, manter. Trocar o primeiro e manter o segundo. Então, trocar o primeiro. O módulo x mais 2 eu vou trocar, então vai ser agora finalmente o simétrico de x mais 2, que é menos x menos 2. Agora eu vou manter o segundo, que é o 2x menos 5. Igual a 8. Menos x com 2x fica x. Menos 2 com menos 5 fica menos 7. E menos 7 passa para o outro lado, sendo mais 7. Então, encontro 15 como solução. E quarta e última opção, de todas as possibilidades combinatórias possíveis, eu agora vou trocar a primeira e trocar a segunda. Então, trocando o módulo x mais 2 pelo simétrico, vai ficar menos x menos 2. Trocando o módulo 2x menos 5 pelo simétrico, vai ficar menos 2x mais 5. Notem, pessoal, que se aqui fosse um menos, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo aqui dentro de novo por causa disso, né? Uma propriedade lá das equações. Igual a 8. Resolvendo agora, menos x com menos 2x vai dar menos 3x. Menos 2 com mais 5 vai dar mais 3. E o mais 3 passa para o outro lado, menos 3. Menos 3x igual a 5. E x vai ser igual a menos 5 terços. Né? Tanto aqui quanto aqui eu não vou dividir, porque a divisão por 3 aqui vai dar dízima, né? Então não vai dar decimal finito, eu paro aqui. Agora, nem todas essas soluções que nós encontramos, esses números que nós encontramos, são 4 números, são candidatos. E aí eu tenho que verificar se esses candidatos servem ou não. Então tem uma etapa seguinte, que é a verificação. Para cada caso, eu tenho que verificar. Faltou o K. Verificação. Então, vou começar com o caso lá do manter. O candidato que eu obtive no manter foi 11 terços. Então, no lugar do x, eu vou botar 11 terços. Vai ficar 11 terços
mais 2 em módulo, somado com 2 vezes 11 terços, menos 5, dentro do módulo. Isso tem que dar 8. Se não der, esse 11 terços não serve. Aí aqui, para somar essa fração com um número inteiro, eu vou transformar o número inteiro numa fração que tenha denominador 3. Qual é a fração que tem denominador 3 e dá resultado 2? É a fração 6 sobre 3. 6 sobre 3 dá 2. Ou seja, com isso eu tornei os denominadores iguais. Essa foi uma maneira aí de não fazer aquela regra com MMC. Eu acho isso aqui que eu fiz um pouquinho mais rápido. Aqui eu tenho que multiplicar o 2 vezes 11 terços. Como é que multiplica um número inteiro por uma fração? Você tem aqui 2 sobre 1, multiplica numerador com numerador, 2 vezes 11 dá 22, e 1 vezes 3 aqui vai dar 3. Eu acabo de realizar multiplicação de fração. E vou fazer a mesma coisa agora com esse 5, que eu fiz com o 2. Vou escrever uma fração de denominador 3, que dê resultado 5. Então, deve ser a fração 15 terços. E esse resultado tem que dar 8. Vamos ver se vai funcionar. 11 terços mais 6 terços, como o denominador é igual, eu conservo o denominador, e 11 mais 6 vai dar 17. 22 terços menos a subtração é a mesma regra da adição. Você conserva o denominador, 3, e subtrai os numeradores. 22 menos 15 vai dar 7, igual a 8. Módulo de 17 terços é o próprio 17 terços. Módulo de 7 terços é o 7 terços. Somando aqui os dois, 17 terços mais 7 terços, você conserva o denominador 3, e soma 17 mais 7. 17 mais 7 dá 24. Pessoal, e 24 sobre 3 dá 8? Dá, né, pessoal? Então, é verdade. Quer dizer que esse cara está ok. Esse cara aqui serve. Eu tenho que fazer essa verificação com todos. Não tem jeito. Vamos fazer agora o segundo. Vou apagar esse aqui. Feita a verificação. Obviamente, se o resultado da fração, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Quando não der fração, vai ser mais fácil, que é o caso do segundo caso. Esse vai ser mais rápido. Eu vou fazer agora o trocar, manter. Então, a verificação do trocar, manter. Então, no lugar, vou botar agora testar o 15. Então, no lugar da variável x, tanto aqui quanto aqui, eu vou botar o número 15. Então, colocando, vai ficar 15 mais 2, somado com 2 vezes 15 menos 5. Isso tudo tem que dar 8. 15 mais 2 dá 17. 2 vezes 15 dá 30. 30 menos 5 dá 25. Veja que módulo 17 dá 17. Módulo 25 dá 25. E, pessoal, 17 mais 25 dá 8? Isso aqui é falso. Nota que se fosse 25 menos 17, até daria 8. Né? Mas o módulo 17 não é menos 17, é 17. Então, isso aqui é falso. Esse aqui não serve. Fazendo a verificação agora com o terceiro, que vai ser o manter, trocar, que também deu o número inteiro, substituo o número menos 1. Então, menos 1 mais 2, dentro do módulo, somado com 2 vezes menos 1, menos 5. Fecha o módulo, isso tudo tem que dar igual a 8. Vamos lá, menos 1 mais 2 vai dar 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 5 dá menos 7. Módulo de 1 dá 1. Módulo de menos 7 dá 7. Pessoal, 1 mais 7 vale 8? Vale, né? Então é ok. Funciona. Esse aqui também serve. E o último candidato aí é o trocar. É quando você pega o simétrico, substitui pelo simétrico nos dois casos. Substituindo aqui o simétrico vai dar
o candidato é esse menos 5 terços. Então, vai ficar menos 5 terços, mais 2, dentro do módulo, somado com 2 vezes menos 5 terços, menos 5, dentro do módulo. Isso tudo tem que dar 8. Vamos ver se vai dar. Então, eu transformo, fazer a mesma coisa que fiz no outro, vou transformar o 2 numa fração de denominador 3, que dê resultado 2. Então, vai ser o 6 terços. Aqui, o dobro de menos 5 terços, mais com menos, aqui a fração vai dar menos. É como se fosse a fração 2 sobre 1. Então, multiplica numerador com numerador, 2 vezes 5 vai dar 10. Denominador com denominador, 3 vezes 1, 3. E transformo os 5 terços em fração que tenha denominador 3 e que dê resultado 5. É novamente a fração 15 terços. Isso tudo, vamos ver se vai dar 8, né? Vamos lá. Menos 5 terços mais 6 terços, aqui vai dar 1 terço. Porque conserva o denominador 3 e faz a conta menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6 dá 1. Aqui, mesma coisa. Conserva o denominador 3, posso dizer que o numerador é menos 10 e menos 15. Menos 10 com menos 15 dá menos 25. Então, chegamos aqui, módulo de 1 terço dá 1 terço. Módulo de menos 25 terços é 25 terços, que sempre dá resultado positivo, igual a 8. E aqui, a gente conserva o denominador 3 e faz 25 mais 1, que vai dar 26. Pessoal, 26 terços é igual a 8. Isso aqui é verdade ou é falso? Isso aqui é falso. Né? Dá mais que 8. Esse número aqui é 8,666. Então, esse cara aqui não serve. E depois, então, de todo esse trabalho, eu digo que o conjunto de solução é formado por apenas 2 números. Quais? 11 terços e menos 1. O 15 não serve. 15 não serve. E o menos 5 terços também não. Pronto. Então, resolvemos aqui, fizemos a primeira solução. A segunda solução que eu vou fazer para esse mesmo problema, igualzinho, não vou mudar nada. Ele vai ser, novamente, o método algébrico, resolver pelo método aritmético. É muito difícil você conseguir adivinhar esse número. Você pode até tentar, mas eu acho que você vai ter que ter muita sorte para conseguir chegar. Na solução geométrica, você também bem complicado, dá um significado geométrico para isso. Eu confesso a você que eu tenho que pensar qual é, porque nesse momento não me vem um caminho geométrico para essa solução. Mas o algébrico tem, sim. Eu já apresentei a primeira e vou apresentar agora a segunda solução algébrica usando a mesma ideia. Qual? A ideia de que o módulo de um número ou é ele mesmo ou é o seu simétrico. Então, vamos nós fazer a nova solução. Tá? E vamos chegar nessa mesma conjunto de solução, que é 11 terços e menos 1. Tem que ser a mesma. Bem, nessa nova solução, eu vou usar aquilo que eu falei antes e que, na verdade, dá origem às inequações, que é o módulo de x mais 2. Então, agora vamos para a segunda solução. Segunda, não é mais a primeira, estamos agora com a segunda solução. Então, começa exatamente como o outro, ou seja, escrevendo isso aqui, o módulo de x mais 2 quem é? É o próprio x mais 2 ou é o seu simétrico? Agora, quando é que o módulo de x mais 2 é igual a ele mesmo? Se ele for positivo. E ao fazer isso, eu dou origem a uma inequação modular. E, embora eu até nem tenha falado, desculpa, dá uma inequação de primeiro grau. E essa inequação de primeiro grau a gente resolve do jeito que a gente resolveria a equação, ou seja, isolando a variável. E ao isolar aqui a variável, x mais 2 igual a 0, passando 2 para o lado de lá, vai ficar x maior que menos 2. Quer dizer que eu vou manter o x mais 2 para números maiores que menos 2. E vou pegar o simétrico, aí quando o que está dentro do módulo, né, o módulo de um número é igual ao seu simétrico, quando esse número for agora negativo. E ao resolver agora a inequação x mais 2 menor que 0, isolando a variável, você vai encontrar um intervalo complementar, né? Porque
Se você tem uma reta real e tem o menos 2, o maior que menos 2 é o da direita. Menor que menos 2 é o da esquerda. Então, a gente fala que esses intervalos aqui são complementares. Então, sempre na equação, o intervalo daqui, o intervalo do segundo, vai ser complementar do primeiro. Então, eu posso até pular essa etapa aqui e fazer ela mais rápido, tá? Bem, vou fazer a mesma coisa com a segunda equação. Então, como é que fica? Na segunda equação, o módulo de 2x menos 5 é o próprio 2x menos 5, se esse número 2x menos 5 for positivo. Aí, vou resolver a equação. Vai dar 2x maior que 5. Terminando de resolver a equação, eu vou encontrar x maior que 5 dividido por 2, que vai dar 2,5. Então, como eu falei em cima, que o intervalo do segundo é sempre complementar, quem é o complementar do intervalo dos números maiores que 2,5? Obviamente, vai ser os números menores que 2,5, para ficar mais rápido. Bem, então agora, a gente vai iniciar a solução, que ela é um pouquinho diferente. Ela usa um recurso geométrico. Embora eu chamei ela de solução algébrica, ela usa um recurso geométrico. Qual? Quem são os números que são fundamentais para determinar os intervalos? Aqui é o número menos 2 e aqui é o número 2,5. Então, eu marco eles, que são as raízes. Ó, o menos 2 é a raiz da primeira equação e o 2,5 é a raiz da segunda equação. Raiz é aquilo que torna o resultado igual a zero. Então, marco eles na ordem. Menos 2 é menor que 2,5, então eu vou marcar o menos 2 à esquerda e o 2,5 à direita. E eu vou fazer uma coisinha aqui para diminuir a confusão. Deixa eu reescrever isso aqui. Para facilitar a gente. Ó, então esse aqui, se x for menor que menos 2, e aqui, se x, vou até escrever de outra cor. Acho que vai ficar legal assim. Tudo que se refere a 2x menos 5, a partir de agora eu vou escrever de azul. Para a gente separar a primeira e a segunda. Tá? Então, módulo 2x menos 5 vai ser quem? Vai ser o próprio 2x menos 5. Se a gente resolver essa equação, ele contou que x fosse maior do que 2,5. E vai ser o simétrico, que é menos 2x mais 5, simétrico, se x for menor que 2,5. Então, agora, eu vejo as regiões. Ó. A região dos números, deixa eu apagar isso aqui, a região dos números. Então, quando é que x mais 2 vai ser o próprio? Para os números maiores que 2. Epa, tem algum erro aqui, é menos 2. Ah, beleza. Para números maiores que menos 2. Números maiores que menos 2 está aqui, ó. Números maiores que menos 2 são números à direita do menos 2. Ou seja, quer dizer que eu vou usar o x mais 2 aqui, à direita, e o x mais 2 à direita. Direita de quem? Do menos 2. Essas duas regiões estão à direita do menos 2, são maiores que menos 2. Então, eu uso o x mais 2, que é o próprio número. E quando é que eu vou usar o simétrico? Para o intervalo complementar, ou seja, o intervalo que está à esquerda do menos 2, ou seja, aqui eu vou usar menos x menos 2. E esse outro eu faço a mesma coisa. O que eu fiz para cá, eu vou fazer para cá. Aqui está o 2,5. Então, para números maiores que 2,5, eu vou conservar o 2x menos 5. O que é maior está à direita. Então, 2x menos 5 eu preservo à direita do menos 2. Mas já do 2,5, desculpa, à direita do 2,5. Mas já para os números menores que 2,5, eu vou fazer o simétrico. Essa região, então, vou pegar o simétrico. E nessa região também eu vou pegar o simétrico. Por quê? Porque ambas as regiões, tanto essa região quanto essa, são menores que 2,5, já que estão à esquerda do 2,5. Feito isso, nós agora faremos as equações. E agora serão só 3 equações. Uma equação para cada intervalo. Para esse intervalo aqui, uma equação.
Para esse intervalo aqui, uma segunda equação. Para esse intervalo aqui, uma terceira equação. Então, vamos lá. Primeira equação. Então, no lugar do módulo de x mais 2, eu vou botar esse menos x menos 2, que é o simétrico dele. E no lugar do módulo 2x menos 5, eu vou colocar esse menos 2x mais 5. Então, botando lá, vai ficar menos x menos 2 menos 2x mais 5 igual a 8. E resolvo essa equação, que é uma equação que já apareceu lá na solução anterior. Menos 2x com menos x vai dar menos 3x. Menos 2 com mais 5 vai dar mais 3, igual a 8. Menos 3x igual. Aí vai ficar 8 menos 3. 8 menos 3 vai dar 5. E vai ficar a resposta final, menos 5 terços. Aí agora, pronto. Só que agora tem uma vantagem nesse método. Essa segunda solução tem uma grande vantagem. A verificação ela pode ser feita diretamente olhando para o intervalo. Como assim? Essa região aqui são os números menores que menos 2. O meu candidato tem que ser menor que menos 2. Se ele obedecer ao intervalo que ele pertence, a solução serve. Se ele não obedecer ao intervalo que ele pertence, a solução não serve. Aí eu pergunto, o menos 5 terços, se você divide 5 por 3, vai dar 1,666. E a gente sabe que ele está entre o menos 2 e o menos 1. Ele está mais ou menos aqui, ó, esse número. Quer dizer que ele está à direita do menos 2. Mas para pertencer a essa solução, tinha que estar nesse intervalo que está à esquerda do menos 2. Ou seja, eu afirmo que esse cara não pertence, né? O menos 5 terços não pertence ao intervalo dos números, o intervalo que vai do menos 2 ao mais infinito. Desculpa, errei. Errado aqui, corrigindo. O intervalo que vai do menos infinito ao menos 2. Consequentemente, essa solução não serve. E realmente bateu com a anterior. O menos 5 terços que a gente chegou também no anterior não serviu. Vamos agora para a segunda equação. Corresponde ao intervalo agora que vai do menos 2 ao 2,5. Então vai ser a mesma coisa. Eu vou chegar no número e no final eu vou testar novamente. Então, substituindo no lugar do módulo do x mais 2, o próprio número, do x mais 2. E substituindo no lugar do módulo de 2x menos 5, o simétrico, menos 2x mais 5, igual a 8. Aí faço x com menos 2x vai dar menos 3x. Opa, errei aqui. X com menos 2x vai dar menos x. E 5 mais 2 vai dar 7. Igual a 8. Menos x igual a 8, passando o 7 para o outro lado, 8 menos 7, uma operação inversa, menos x igual a 1, x igual a menos 1. Aí vamos fazer agora a verificação. O número menos 1, fazendo aqui separado, o número menos 1 pertence ao intervalo que vai do menos 2 ao 2,5, pertence a esse intervalo aqui, menos 1 está exatamente aqui, sim. Então, ele pertence. Então, menos 1 pertence ao intervalo que vai do menos 2, vou botar ponto e vírgula para não confundir com 2,5, ok? O intervalo pode ser aberto e pode, na verdade, pode ser fechado, tá? Também, depois eu discuto isso. Bem, o fato é que menos 1 pertence, então essa solução serve. E a terceira e última equação que eu vou resolver é para a região dos números à direita do 2,5. Então, no lugar do módulo de x mais 2, eu vou colocar o próprio número. E no lugar do módulo 2x menos 5, eu vou botar o próprio número, que é 2x menos 5. 2x com 1x vai dar 3x. Mais 2 com menos 5 vai dar menos 3. Isolando a variável, passa o 3 que estava subtraindo, passa para o outro lado, somando. 8 mais 3 vai dar 11. E passando o 3 para o outro lado, com a operação inversa da multiplicação, a divisão, vai ficar 11 terços. Aí eu pergunto, 11 terços
é um número que vale, é só dividir 11 por 3 para descobrir, né? É só dividir, vai dar 3 vezes 3, 9, vai dar 6 vezes 3, 18, vai dar uma dízima, né? Então vai ficar 3,666, uma dízima. E eu pergunto, 3,6 pertence ou não pertence ao intervalo dos números maiores que 2,5? 2,5, né? Está aqui, e eu quero saber se 3,6 pertence a esse intervalo aqui. Resposta, sim. 3,6 é maior que 2,5. Então, o 11 terços pertence ao intervalo dos números que vão do 2,5 até o mais infinito. E com isso eu afirmo que serve também. E vou chegar à mesma conclusão que eu cheguei na primeira solução, que é o conjunto de solução é formado pelos números que servem. Quem são eles? Opa! Os números que servem. Quem são eles? O menos 1, o menos 1 e o 11 terços. Pronto. E com isso está encerrada a segunda solução, e com isso está encerrado a nossa aula de equação modular. A gente pode fazer depois uma aula complementar para outros problemas mais difíceis, quem tiver curiosidade. O máximo de dificuldade que eu botei na prova de vocês foi exatamente essa questão. Essa questão é uma das provas lá de vocês. Mas existem outras até mais complicadas. Em vez de 2 módulos, eu posso ter 3 módulos. Eu posso ter variável dentro e variável fora. Eu posso ter o módulo elevado ao quadrado. Em suma, teria muito mais outras coisas para falar, mas eu acho que o principal foi falado. Bem, então, estamos nós aqui, finalizando a nossa aula de equações modulares. Espero, com essa aula, ter esclarecido o que é equação modular, como resolve. São 3 soluções, aritmética, geométrica e algébrica. Enfatizei que a algébrica é mais abrangente, e aí fui para um exemplo mais difícil, onde eu usei só a solução algébrica. Mas aí eu não dei uma solução, dei 2. Uma que usa só a ideia de manter e trocar, obter muitas soluções, 4, e dessas 4, testar as 4 e ver que só se viram 2. Na segunda solução, nós usamos a reta real para colocar as regiões das expressões algébricas que vão manter e que vão trocar, obedecendo lá os intervalos, coloco, e com isso eu gero um número menor de equações. Em vez de 4, só gerou 3. E com uma segunda vantagem. Qual? Na hora que eu cheguei na resposta, basta verificar se o número que eu obtive pertence ao intervalo que deu origem a ele. Se fiz isso, a solução, o candidato serve. Se não pertencer, o candidato não serve. Essa segunda solução eu considero mais rápida. Só para dar um número, se eu tivesse 3 módulos em vez de 2, na primeira solução, em vez de 4, eu teria que fazer 8 equações. E dessas 8, no máximo, 4 podem servir. Na verdade, não vou ser nem 4, na verdade, mas depois eu não vou discutir isso. Já na outra, na segunda solução, você, em vez de fazer 8 equações, você faz só 4. E testa, vê se a candidata de cada um dos 4 se pertence ao intervalo de origem. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço aí para vocês e divirtam-se aí com as equações. Quem faz concurso militar vai perceber que esse assunto cai muito em concurso militar. Então, vou terminar. Valeu, galera. Até breve.